Olá a todos, uma ótima noite. Vamos dando início à nossa live de hoje, que vai falar sobre inteligência emocional. Vamos aguardando a nossa convidada de hoje, nossa companheira, Sandra, que acaba de adentrar. Vamos convidar a Sandra. How are you? Houve uma entrada errada. Aí. Vamos convidar então a nossa companheira Sandra para estar conosco, para entrar conosco ao vivo aqui para a nossa live. Nós acabamos entrando com um companheiro, outro companheiro que pediu. Olá, olá! Oi, Pia, senhor bom? Eu estou ótimo, e você? Eu fui ali correndo pegar o Benedito do fone, porque não é nem um fone. Tá com o direitinho? Fala de novo, vamos ver. Só que consigo te ouvir. Eu acho que né? É que eu não peguei o fone. Enfim, mas vamos sem fone mesmo, Pia. Se começar a dar eco, tu me avisa, tu desliga o teu aí e a gente vai conversando. Sim, sim. Não, eu te ouço bem, você me ouve bem? Tranquilo. Então Sossegado. vamos assim. Vamos Bora. assim, então. Bom, em primeiro lugar, uma alegria, né, voltar a fazer uma live junto com você. A nossa última live falando do medo foi muito interessante, muito bacana. E vamos seguir falando sobre vários assuntos. Hoje vamos falar sobre inteligência emocional, né, que é um assunto que, na verdade, tudo depende de inteligência emocional, né? Convivência depende de inteligência emocional. Você manter um bom ambiente depende de inteligência emocional. Você manter uma boa comunicação, que é essencial para que a sua empresa possa ter sucesso, que é uma boa comunicação entre as pessoas, entre os colegas, entre os departamentos. Então, nosso assunto hoje é vasto, né? Então, eu queria te dar as boas-vindas e pedir para você, novamente, para o pessoal que está chegando, se apresentar um pouquinho do teu trabalho e já iniciar falando sobre isso, principalmente naquilo que é a tua especialidade, que é a comunicação, né? Como a inteligência emocional facilita demais a comunicação entre as pessoas dentro da empresa, na família, enfim, grupo social. Boa noite, boa tarde, né? Aqui é finalzinho de tarde, de noite, né? Boa noite a todos que estão aqui no Brasil, Espanha, Portugal. Então, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, gratidão por me receber, para que a gente possa fazer esse bate-papo, que eu acredito que será muita contribuição. Sim. Até porque, como você disse, inteligência emocional se requer em todos os momentos, em qualquer contexto. Então, sim, eu estou aqui, por que hoje estou aqui falando de inteligência emocional? Porque eu sofri muito com isso no meu passado. Então, por sofrer, né, a questão de timidez, medo de falar em público, tudo isso fez com que eu buscasse ferramentas para que eu pudesse melhorar e hoje estou aqui falando contigo. Senão, eu estaria aqui nem que a vaca tossisse, meu filho. Não ia falar, não. Tá? Aquela pessoa que ficava no cantinho, observava. Esse tempo de ser tímida também foi útil. Então, tudo na nossa vida é útil. Todos os sentimentos, todas as fases são aprendizado. O que não pode é ficar preso ali, né? E por isso que eu fui estudar comunicação, daí eu fui estudar marketing, fui estudar psicanálise, gestão de conflitos, mestrado, doutorado em antropologia, tudo isso para que eu pudesse melhorar
a minha fala, melhorar a minha comunicação e, consequentemente, conseguir aquilo que eu sempre sonhei, que eu falei para o meu pai que eu ia conquistar, porque eu saí de casa com 15 anos, depois de uma boa negociação, né? Minha mãe foi negociar por mim, porque eu não era louca de querer negociar com o seu Zeca. Isso. Conhecia bem o pai que tem, né? Você conhece bem. Então aí você já começa a ter inteligência emocional. Olha só, eu já tinha isso, não era nada. Falei, não, você é doida, eu era porqueira daquela, querendo negociar com seus 15 anos de idade, seu Zeca falando, tô indo para São Paulo, vou morar com meu irmão, vou estudar. Ele tá, única filha da mulher dele. Falei, não, estratégia. Fui falar com a minha mãe, e aí a minha mãe, né, negociou, falei para ela, convenci, né, coloquei todos os argumentos. Aí eu já fui usando estratégias da comunicação, porque muitas vezes você não pode conversar direto com quem está aqui. Eu tenho que me colocar nesse contexto aqui mesmo, né? Eu tô aqui, eu não posso ser mais que meu pai e que a minha mãe, nunca. Sim. E também não fui mais que a minha mãe. Eu pedi para ela e ela foi conversar com o meu pai. E aí, nesse contexto, eles deixaram eu vir para São Paulo. E eu falei que eu ia estudar, trabalhar e viajar. E é o que eu tenho feito na minha vida, mas para isso eu precisava melhorar a minha comunicação. Então eu fui atrás de né, todas essas ferramentas para que eu pudesse melhorar. E hoje, claro, eu trago essas ferramentas e diante de todos os estudos que eu fiz, eu identifiquei o quê? Eu preciso ter uma comunicação excelente para tudo. Na vida pessoal, na vida profissional, em todos os contextos, eu preciso ter o quê? Uma boa comunicação. Só que para que eu tenha uma boa comunicação, eu tenho que ter o quê? Um gerenciamento das minhas emoções. Porque 90% das nossas decisões, das nossas ações, elas vêm do nosso emocional. Então, se elas vêm do nosso emocional, eu tenho que aprender a gerenciar essas emoções. Uma vez que eu aprendo a gerenciar essas emoções, o que que acontece? Eu tenho uma boa comunicação. Porque eu não deixo a raiva me atrapalhar, eu não deixo a tristeza atrapalhar, o medo, a culpa. Tudo isso são as nossas emoções, né, as principais que a gente tem, e isso impacta diretamente na nossa comunicação. E agora eu estou aqui para falar de inteligência emocional, que inteligência emocional nada mais é do que aprenda a gerenciar suas emoções. Aprendendo a gerenciar as emoções, você tem o quê? Uma boa comunicação. Comunicação é tudo. Aí você tem facilidade de circular em qualquer ambiente. Verdade. Um pouquinho. Hein? Desculpa, eu não te entendi. Essa sou eu. Você falou, fala um pouquinho da Chanel, um pouquinho. Não, inclusive eu já falei para você emendar, né? Porque, assim, a gente vê a inteligência emocional em vários aspectos, né? Porque é a adequação da minha emoção à emoção da outra pessoa. Então, isso, em termos de convívio, é fabuloso. Se a gente conseguisse fazer isso o tempo todo, isso em casa, com a tua esposa, com o teu marido, com o teu namorado, com o teu irmão, com a mãe, com qualquer pessoa. É você saber a hora de falar com ele, é você que saber os canais de comunicação dele, né? Que eu sempre bato muito em cima disso, Sandra, porque eu acho muito importante para a comunicação os canais, né? Porque as pessoas não entendem muitas vezes, por exemplo, eu já falei isso, se não me engano, na nossa outra live. Um casal, por exemplo, fala assim, hoje comemoramos o nosso aniversário de casamento. Aí ele chega e fala para ela assim, parabéns, eu amo você, ou ela, vice-versa. Aí o outro fala assim, ela responde assim, você me ama, mas não parece, você não me trouxe uma flor? Entende? Então, ela é visual, ela quer ver para acreditar que ama. Ouvir, ela não é auditiva. Não que não seja importante, não é isso, né? Mas os canais de comunicação. O que adianta você me falar que me ama, mas você não me dá um abraço? É a sinestésica, é o sinestésico. Então, são os canais. O ideal era a gente ter um pouquinho de cada um, né? Os canais de comunicação. Mas é muito importante o casal conversar para se descobrir, você saber qual é o canal de comunicação do teu líder, né? E o líder também dos seus liderados para até se adaptar a eles e se comunicar com eles de acordo com os seus canais. Fica muito mais fácil essa comunicação, né? Com certeza. Sim.
Bom, do que você está falando, igual, vamos lá, aos casais, relacionamento, né? E a gente pode levar isso também para o nosso âmbito profissional, nosso contexto profissional. O que que acontece? As pessoas, elas têm um grande problema. Elas sequer sabem o que elas querem. Começa por aí. As pessoas não conhecem nem mesmo as suas necessidades. Então, assim, você não faz, você não demonstra, mas você pergunta, como que você quer que eu te demonstre isso? Fala, não sei. Então, as pessoas sequer sabem das suas necessidades. Então, eu acho que o primeiro passo é qual é a sua necessidade e comunicar isso para o outro. Quem fala muito bem isso é Rosenberger, né? Que você tem que dizer, saber quais são as suas necessidades, dizer para o outro o que você gosta e, nesse contexto, pedir para o outro. Porque uma coisa que eu percebo em vários ambientes é a questão do orgulho, é a questão de não saber pedir. Ou seja, eu sou o doador, eu dou muito e eu ao mesmo tempo, mas o outro não faz nada para mim, mas você pediu. E muitas vezes, igual eu falo quando eu estou falando da questão, agora a gente vai para o organizacional, você fala, pô, o chefe nem me olha, mas você já falou para ele como você gosta que ele te atenda, como que você quer que ele te veja. E aí Sim. quando ele fala, parabéns, não, imagina, obrigado. Então, filho, desculpa, se você já está falando, não precisando, obrigado, o que você quer? Então, assim, às vezes a gente tem que ser um pouquinho rude, às vezes é um pouco dura, até quando estou dando mentoria, falar, bom, bonitinho, tu quer o quê? O que que tu tá querendo? Porque, assim, eu tenho que falar, não, eu gosto disso, eu gosto de receber uma bala, eu gosto de receber um bombom, uma flor. Para algumas pessoas, um tapinha nas costas e parabéns, olha, é maravilhoso. Ele vai se sentir lisonjeado. Para outras, não, tem que ser nem aquela plaquinha que vai ficar enchendo de pó, incomodando a esposa para tirar o pó final de semana, quando ela estiver fazendo a faxina. Quando ela for fazer a faxina, ela vai lembrar daquele Benedito, mas não pode jogar fora, que aquilo, né, é um marco na vida da pessoa. E não jogue. Para ela pode ser, né, uma coisinha, um bibelozinho, mas para a pessoa que recebeu aquilo tem muita importância. Então, ela vai ficar o resto da vida assim, brigando e xingando que está tirando o pó daquilo, mas para ele é importante. Só que assim, você como chefe, eu vou falar chefe, todo mundo fala, Sim. líder, vamos para o básico, né, das antigas mesmo, que é tudo chefe mesmo. Chefe coisa de índio, que bom, porque os índios sabem escutar. E a gente devia aprender com eles. Eles trabalham muito bem a inteligência emocional, porque eles trabalham o quê? A audição. Eles trabalham a escuta atenta. Eu acho maravilhoso quando o Ducker e o Tebas, eles trazem né, a escuta na língua tupi. É muito bonito, porque eles aprendem, eles precisam sobreviver na selva. Então, eles têm que aprender a escutar o vento, a água, né, o chão, enfim, os passos, se é bicho, se não é bicho, se é gente, eles sabem diferenciar. Então, lá, o chefe da tribo será aquele que é um excelente escutador. E para nós, para a nossa cultura, nós temos que ser excelentes oradores. Mas nós jamais seremos excelentes oradores se antes nós não formos escutadores. Escutar a nós mesmos e o outro. Então, colocar isso aqui para praticar mesmo, né? Praticar o tempo todo a escuta atenta do outro no contexto dele. Aí você fala, mas eu não sabia. Claro, tu tem que perguntar. Se você tem uma equipe que você vai trabalhar, é muita gente. Sinto muito bonitinho. É o seu papel, você está ali para fazer isso. Eu, com 120 alunos em sala de aula, eu chegava antes para cumprimentar um por um, de carteira em carteira, conversando com cada um, para saber quem era cada um. Porque eu não posso colocar todo mundo num balaio e querer que todo mundo se desenvolva da mesma forma. Cada um tem um jeito de ser, cada um vem de uma cultura. E é isso que eu tenho que aprender a aproveitar. Brincar, você tem isso de bom, então como que eu posso compor com o outro? Então é compor, é contribuição, colaboração. Uma das coisas que eu sofri muito quando eu cheguei em São Paulo, porque quando eu vim lá do meu interior, de uma colônia de ucranianos, lá desde pequeno eu aprendi que é contribuição, então um ajudava o outro, se os descendentes, se os ucranianos que vieram para cá não se unissem, não se ajudassem um ao outro, eles não iam sobreviver, porque eles não tinham o respaldo do governo. Jogaram eles lá e se vira, foi mais ou menos isso. Então, o que acontece? Desde pequeno eu aprendi que a gente tem que contribuir. Então, meu pai, quando a gente matava o porco lá, engordava o porquinho, aliás, eles me deixavam matar o porco de madrugada, porque eu não podia estar acordada. É engraçado, né? Se tem alguém que está acordado em casa e que sente pena do bicho, ele demora a morrer. Jura? Aí, Não sabia. olha só como os antigos são inteligentes. Eu sempre gostava, porque eu ajudava a cuidar, né? Eu que ia tratar dos bichinhos, ajudava a minha mãe a cuidar dos bichinhos, então
eu Pega ficava com carinho. pena. Você Eu pega ficava com carinho. pena. Então, eles acordavam de madrugada mesmo, 4 horas da manhã, para que eu não escutasse. Se eu escutava, pronto. Aí o meu pai já ficava bravo. Aí essa menina tá acordada. E eles iam ver, eu estava acordada mesmo. Então a gente aprendeu. Daí, claro, depois, né, que eles faziam tudo, meu pai colocava na cadeira, né, no banquinho perto dele. Olha só, meu pai estudou acho que até quinta série não, só de primeira a quarta série. Ele me colocava no banquinho do lado dele e ele ficava me ensinando a cortar, né, a fatiar lá o porco, onde eram as partes que cortava, como pegar a faca. Olha como ele já tinha inteligência emocional. Às vezes você fala, pô, eu não sei o que fazer pro meu filho. É sentar com ele meia hora e brincar. É sentar com ele e falar, vem aqui comigo, ó, eu tô trabalhando, ó, o que o pai tá fazendo. Isso é inteligência emocional. Então eu percebo como eles tinham essa inteligência emocional. E eu sofria muito com isso, sofri quando eu vim para São Paulo, porque aí separavam-se, né, as partes e a gente dava para os vizinhos. Então é meio que dividido, ó, você vai matar o porco, esses vizinhos você divide e vice-versa, para todo mundo se ajudar e todo mundo ter. E quando eu vim para cá, eu sempre fui da contribuição. Então, eu indico todo mundo, eu faço para todo mundo. Ah, quanto é? Ah, não é nada. Só que aqui é concorrência. Então, as pessoas têm que entender que para você ter inteligência, para você usar a inteligência emocional, tem que fazer igual meu pai. Né? Tem que ir lá, conhecer, colocar junto. Vai tomar um café junto com a sua equipe, vai saber o que, que acontece. Ah, não tem que saber nada da vida do outro. Desculpa, mas a vida dele lá fora interfere totalmente no seu dia a dia ali. Por quê? Porque é 90% emocional. Se é 90% emocional, não tem como ele deixar, agora eu vou deixar essa caixinha aqui. Não, ele traz, até porque inconsciente a ação que você acionou um gatilho, você traz isso à tona e você vai resolver aquilo de acordo com o emocional que você tem. Então, se você quer ter um filho de sucesso, que vai crescer, fica com ele meia hora, conversa com ele, brinca com ele. Ah, eu tenho muita coisa para fazer. 15 minutos é o suficiente para esse filho se sentir amado e quando ele chegar na fase adulta, ele não vai fazer o quê? Ficar se adaptando a todo mundo porque ele precisa merecer esse amor, ele precisa o tempo todo preencher algo que não foi preenchido nessa infância. Que é o quê? Esse pai fica junto, essa mãe fica junto. Ah, eu tenho que lavar a louça. Eu lavava a louça junto com a minha mãe. Adorava ficar vendo. Aprendi a fazer bolo, cozinhar, observando a minha mãe ajudando. O tempo todo junto. Então, é muito bonito, né? Os termos ali. Mas como que é na prática? Na prática é isso que eu tô falando. Quando minha mãe fazia, meu pai fazia, seu pai e sua mãe, né? E ali junto com você, lá dar o carinho, ver se tomou banho direito, ajudar a colocar a roupinha, vai junto ensinar como se arruma um armário. Então você vai ter um adulto mais feliz e não vai ficar buscando um monte de coisa para poder se adaptar. E nem se adaptar, você acaba se perdendo, porque você deixa a sua essência, porque o tempo todo você tem que suprir a necessidade do outro. Aí você se perde, você não sabe qual é a sua necessidade, você não sabe. Ah, e se o teu chefe te elogiar? Ah, então nem aí, tá aí sim, todo mundo gosta, ou seja um elogio, seja um presente, todo mundo gosta. Então a gente tem que aprender a receber também, né? Deixar o orgulho de lado, aí sim você vai estar exercendo a inteligência emocional. É difícil? Não, só falta praticar. Né? E são as coisas simples do dia a dia. Exatamente. Exatamente. Tem um que aí que tá falando que ele tem medo de acordar Eu e vi. saber que o meu Parmeira é campeão aqui. Dia 1º, campeão paulista de novo. Peraí, tu vai acordar e vai ver meu Parmeira. Ele campeão. falou de campeão mundial. Não, minha filha, porque aqui eles já são fregueses do paulista, né? Então deixa. Ele é o quê? O Beto é o quê? Deve ser Corinthians. Não, é São Paulino, acho que a criatura é São Paulina. Ô, Beto, não dá para nosso time não tá bom, não, Beto. Não dá para Ele vem ser nada. provocar logo uma parmeirense aqui que já nasceu verde. Eu sou São Paulino também, não dá, não tá dando. Não tá dando. Não, tá vendo? Olha, aprenda com quem, né? Não, é um São Paulino, né? Consciente. Não tá E dando. você vai acordar ainda um dia com o meu Parmeira campeão mundial. Né? A inteligência emocional é você aceitar algumas realidades também, né? Mas eu estou aceitando a minha, mas sonhar é o primeiro passo para a realização. Não, mas o time mais possível é o teu. Eu estou falando assim,
A nossa realidade é a nossa realidade, nós não temos moral para tirar sarro de ninguém. Tá Né? vendo? Eu gosto do seu Osório, porque o seu Ronaldo Osório conta, olha só, consciência é outra coisa. E essa é uma das grandes questões da gente desenvolver uma boa inteligência emocional. Estar presente, ficar no presente. Essa é a grande questão. Ah, por que eu não consigo desenvolver? Porque você não está presente. O que é estar presente? É você acordar de manhã, você prestar atenção, sim, na sua família, quem está ali à sua volta, você tomar um café. Gente, se tem uma coisa que eu adoro, é o cheiro do café, o aroma do café. Sabe por quê? Me lembra muito café lá em casa, principalmente na Páscoa. Né, que nós, os ucranianos, já tem uma Páscoa com as bênçãos, com a pêssamo, enfim, e tem vários alimentos que se colocam, e aquele cheiro mistura com o café, me lembra muito a minha infância, que se tem uma coisa que eu tenho que agradecer a minha infância, que foi maravilhosa no interior do Paraná, aquela coisa, né, se a gente pudesse ficar na infância, mas só que a gente tem que pegar as rédeas da vida e dizer, eu queria que fosse, mas não, eu tenho que ser adulta e dizer, não, meu filho, já foi, é passado. Sim. E essa é a grande questão, mas isso me remete muito à minha infância. Então, assim, tudo que você faz hoje, esteja presente. Então, desde o banho, como que você está tomando o seu banho? Toma um banho pensando o que você vai fazer no caminho? Não, você tem que sentir a água, você tem que sentir o cheiro, o aroma. Então, você tem que estar presente nesse banho, presente no café. Não é só engolir. Até que faz muito mal, né? Você tem que mastigar super bem, quando sabe porque dá gordinho. Enfim, mas é mastigar bonitinho, sentir a presença de quem está ao seu lado, conviver com essas pessoas, trocar, né? Conversas. Eu lembro muito que em casa tinha muita questão da conversa em volta do fogão, com o chimarrão, de manhã principalmente, à tarde, a mulherada chegava para tomar café e chimarrão com a minha mãe. Então, assim, era sempre muita gente conversando. Então, eu tenho boas lembranças disso. E hoje eu procuro ficar presente também. Você mora sozinha, ok. Mas eu estou presente aqui fazendo a live, né? Vai ser algo que, além de estar gravado, para mim é interessante e vai ficar na memória. O grande problema é que as pessoas ficam muito no passado e muito no futuro. Quando você ficar muito no passado, você vai ter o quê? Provavelmente uma depressão. Né? Se você ficar muito no futuro, ansiedade. E o nosso cérebro, ele vai o tempo todo colaborar para isso, porque lembrem-se, o nosso cérebro ele não diferencia o real do que a fantasia. Aquilo que você está pensando para ele é real. Se você fica muito no passado, ele acha que aquilo é real. Se você fica muito no futuro, ele também entende que isso é real. Então a gente tem que aprender a usar esses 90% que é do nosso emocional a nosso favor. Por exemplo, passado você fala, ok, o que eu aprendi com isso? Como que eu posso trazer isso para a minha realidade e melhorar aqui para o meu presente? Futuro, ok, mas todo mundo fala, eu tenho que fazer um projeto. Faz o projeto, faz as suas pesquisas e confia no processo. E viva o processo, cada dia, deu errado, o que eu tenho que aprender com isso? Mas é ficar no presente, porque o nosso cérebro, o que acontece? A partir do momento que você fica muito no passado, muito no futuro, ele começa a entrar no sistema de luta e fuga, então ele está o tempo todo lutando para te defender. Aí você fica com a sua imunidade, né, baixa, e aí vem as doenças, enfim, porque ele vai ter uma hora que ele vai dizer, não aguento mais, o bonitinho, dá para você resolver aí? Dá para você ficar no presente? Só que assim, o que acontece? Quando você está no passado, e quando você fica pensando no futuro, você gasta menos energia. E o seu cérebro vai dizer, é isso aí, continua aí, porque eu não quero gastar energia. Para que gastar energia? Aí entra preguiça, procrastinação. Então, quer acabar com a procrastinação? Fica no presente. Isso é exercitar inteligência emocional, é estar presente. Porque quando você está presente, você observa tudo. E ao observar tudo, você tem a melhor resposta. E se você tem o controle emocional ainda, melhor ainda, porque você sabe o que é seu e o que é do outro. Se alguém chegou e você ficou com muita raiva porque alguém falou alguma coisa, é porque essa pessoa não é a pessoa. A pessoa, ela até pode ter aquilo que você não gosta, mas é você que precisa resolver isso. Então, é alguma necessidade que não está satisfeita, alguma coisa lá no seu emocional, no seu passado, que não foi resolvido, e aí você começa a fazer esse trabalho de se auto-identificar, né? Uma autoanálise. Opa, o que eu estou fazendo? Por que o Ronaldo me irritou tanto? Até na última semana a gente estava conversando, falei, Ronaldo, tô acionando um gatilho aqui.
Aí eu fui trabalhar, né? Eu descobri. A gente descobre. Ah, Sandra, descobri, já resolveu? Não, é meio caminho andado. Diria que, né, meio caminho andado. Porque você Eu, descobriu o que é e você começa a trabalhar e melhorar isso. eu estava vendo ontem, até com o Internacional de Porto Alegre, houve um jogo do Caxias com o Internacional, que deu uma confusão, né? A torcida parece que invadiu, enfim. E muitos comportamentos como este, você estava falando de ficar ligado naquilo do outro, você vivenciar aquilo que muitas vezes nem é teu, né? Nem é responsabilidade tua. O torcedor, como torcedor, e hoje em dia tem muito isso na política, né? Tem muito isso na política, assim, a pessoa, ela perde o controle emocional, porque o time dela perdeu, porque o candidato dela perdeu, ela perde o controle emocional de uma forma a ponto de ir para cometer violência, se revoltar. Teve um caso de uma ameaça de um torcedor que ele escreveu para um dos atletas, não ontem isso, não foi o caso de ontem. O de ontem foi uma briga, a invasão de campo e tal. Mas ele escreveu para o atleta assim: você acabou com a minha vida. Aí a gente começa a analisar sob outro ponto de vista, né? Porque a pessoa, ela deixou de acreditar em si. E ela começa a depositar as suas alegrias em outra pessoa, na atitude de outra pessoa, na vitória do time. É claro, nós somos torcedores, você torce para o teu Palmeiras, eu torço para o meu São Paulo, o Beto aí também, tem muito Lamentável, mas é corintiano, verdade. isso é uma diversão. O jogo acabou, eu continuo na minha vida. Agora, aquilo não pode ser responsável pela minha felicidade. Aquilo não pode ser responsável pelo meu segmento, pelo meu amanhã, pelo meu projeto, porque aquele projeto não é meu. Né? Então, eu vejo muito isso nas torcidas, principalmente essas coisas de violência, polarização política. Por quê? Porque as pessoas estão, e isso está acontecendo demais aí no Brasil, né? Mais do que aqui. Aqui na Europa isso não acontece muito. Eles sabem dosar, né? Mas eu creio que no Brasil, não sei se é pelo sofrimento, pela, pela dificuldade, enfim, as pessoas estão abrindo mão delas para depositar a felicidade delas em outras coisas. Em futebol, no candidato, isso, aquilo. E quando essas outras pessoas não correspondem, ou seja, o time não ganha, o candidato não ganha, aí a culpa é dos jogadores a ponto do desespero de você entrar e invadir um campo e querer agredir uma pessoa como se ela estivesse cometendo um crime contra você. Mas, É muito maluco isso, não não, é? isso é o que acontece. É você não querer assumir a responsabilidade pela sua vida. É você Exato. jogar a responsabilidade da sua vida. Ah, o meu pai não fez. Eu estou nessa situação porque é meu pai, a minha mãe, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Bonitinho, ó, sinto muito em dizer quem é torcedor fanático e acha que o jogador é responsável pela sua felicidade, que um time de futebol é responsável pela sua felicidade, que um político é responsável pela sua felicidade, porque o político vai resolver a minha vida. Não vai, sabe por quê? Tudo começa e termina em você. Não tem como. Você quer que o outro faça por você? Desculpa, tá na ou você assume as rédeas da sua vida e bota controle e assume isso e vai viver, vai ser. Isso é coisa de criança. Criança que fala, ah, por que você fez isso? Ah, porque você fez aquilo? Nossa, você não ganhou, e agora como é que eu fico? Bonitinho. Seja homem, seja mulher. Pô, aquilo ali você tem que ter consciência, é uma diversão. Agora é muito fácil, e o que eu observo, a maioria das pessoas é jogando a responsabilidade da vida delas para o outro. Não vai acontecer. E aí, ah, porque você me deixou, eu vou morrer. Eu falo, ó, filho, tome cuidado. Porque se depender de mim, não tem muito o que eu fazer.
Até porque tudo que eu vier a falar para você, você vai dizer que eu estou errada. Muitas vezes as pessoas até dizem que você está errado. Não, imagina, você está errado. Então, assim, é você ser homem e mulher, assumir que você deixou de ser criança. Porque é a criança que fica... Isso é o famoso mimimi. Ah, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo. Ah, eu queria. Quando falou eu queria, é a criança falando. Então, quem que fala ali? A primeira coisa que eu tenho que observar em uma comunicação, quando eu estou analisando, se você está falando muito, ah, eu queria que outro fizesse, Deus, nossa, como eu queria um milagre na minha vida. Já não diz o ditado, Deus ajuda quem cedo madruga, gente? Então, bora lá, vamos para ação. Não é assim bagunçado. Eu Não é falei, bagunçado, não. eu tenho uma palestra minha que eu sempre falo isso, né? Que a gente pede para Deus ajudar. Mas na verdade a gente não quer que Deus ajude, a gente quer que Deus faça. Quando alguém, eu estou pintando uma parede, se eu chamo alguém para me ajudar, esse alguém vai segurar a lata, ele vai segurar a escada para que eu não caia, ele não vai pintar no meu lugar, isso ele vai fazer por mim, ele não vai me ajudar. Então Deus sim ajuda, mas ali o principal que tem que caminhar sou eu. O responsável pela minha caminhada sou eu. Não adianta eu querer subir nas costas de ninguém, nem de Deus, nem de ninguém, né? Porque aquela caminhada é minha. Você entende? Então nós não podemos esquecer disso. E outra coisa importante, Sandra, não é só no futebol e na política. Tem gente que elege a empresa como responsável pela sua vida. Não, tanto é que a gente já viu vários suicídios de pessoas que foram demitidas anos ali. Então, ela inclusive deixava a família para poder fazer hora extra, dedicava dedicação total para, né? Daí, quando foi demitido, não aguentou, e daí a família ainda culpa a empresa. Sim. Então, percebe, a família toda está doente, sim, literalmente. Não se percebe que o que acontece? O fato da pessoa ficar muito também dentro da empresa acaba sendo uma fuga. Do que você está fugindo? Por que você precisa tanto ir para lá? Por que você não quer encarar? Porque, na realidade, quando a nossa família, nossas pessoas mais próximas de nós, elas são nossos espelhos. Eu, quando olho para os meus sobrinhos, eu olho para o meu irmão e falo, gente, só cópia. Em tudo. Porque a gente é 50% mãe e 50% pai. Então, eu olho para os meus irmãos, é 50%, 50%. Então, tem algumas coisas que tem, principalmente com o meu irmão mais velho, tem umas coisas nele que sempre me irritava muito. Daí eu olho e falo, é que você tem, Sandra. Hoje eu percebo que eu também tenho isso. Em maior grau, menor grau. Mas hoje já é mais tranquilo, por quê? Porque eu estou trabalhando isso. Não vai acabar de uma hora para outra, não. Você aprende a ter controle. Essa é a grande questão. Você não vai deixar de ter. Mas você vai aprender a controlar. Igual a raiva, você vai usar a raiva no momento certo. Tem uma hora que se alguém começa a te provocar demais, você vai ter que entrar na defesa também. Ou você vai ficar ali encolhidinho chorando. E aí uma coisa, eu tô falando hoje muito do meu pai, né? Mas meu pai era mais ou menos assim, eu acho. Aquele moleque lá tem, né? Lá no sul não tinha muita diferença de menino e menina, né? Meu pai já falava, é maior que você? Não, então resolve. Eu resolvi. Então, assim, tem horas que a Sandra tinha que se colocar numa postura de resolver a coisa. Sim, então, sim. Assim, isso a gente já vai aprendendo, né, desde pequeno. Na minha cultura, isso era muito forte, que a gente tem que, né, mesmo, né, e eu acho que tem que mesmo colocar o seu filho, sim, em situações, não é nem colocar, mas quando eles estiverem em uma determinada situação, dependendo da situação, é deixar que ele mesmo resolva. Porque senão ele sempre vai ficar como o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, e não vai conseguir resolver, e aí vai ficar colocando a culpa no outro, porque que a vida dele não vai para frente, porque que a coisa não acontece dentro da empresa. E dentro da empresa é uma comunidade. Nessa comunidade muito diversa, né? Você tem várias pessoas ali de várias culturas. Então, eu como chefe, eu tenho que ter essa liderança, e essa liderança não é só mandar, é eu escutar cada um ali, entender quem é cada um, e diante do contexto de cada um, mas eu contratei ele que tem que se virar para me entender. Então você está no lugar errado. Então você já não tem inteligência emocional e você não sabe por que os seus funcionários, ou seja, a sua equipe não colabora contigo, não cresce, não quer nem crescer, ele vai te boicotar. Sandra, será que eles boicotam? É inconsciente. Quando você vê, inconsciente. Eu fiz uma vez uma consultoria e
era, né, eu não vou falar nem maquinários. Do outro lado era a fábrica concorrente e ali eu estava, né, me chamaram, Sandra, tem muito conflito. Não é nem muito conflito, a gente não sabe por que, que a coisa aqui não anda. Aí eu comecei a conversar, enfim, a diretoria e a chefia me deu lá um parecer. Aí conversa vai, conversa vem, fui tomar um café. Eu falei, né, e do outro lado, eu falei, gente, do outro lado, como é que vocês sabem como é que funciona? Não, é uma maravilha, tudo direitinho, bonitinho. Eu falei, por que que aqui é tão ruim assim? Por que que quebra o equipamento, fica, né, ficam até 2, 3 dias enquanto não arruma a máquina, a coisa não funciona? Por que que se quebra tanto essa máquina? Será que é e é o mesmo fabricante do concorrente lá? Não, dona, a senhora não sabe, é que o chefe aqui, eles são muito grossos, muito mal educados, eles chegam xingando, ficam falando um monte de coisa. E aí, o que que o pessoal fazia? Eles quebravam as máquinas. Olha isso. Por quê? Então, assim, as pessoas sempre vão arrumar um jeito de se vingar de você. Então, isso não é possível. Gente, as pessoas, às vezes, o que que acontece? Algumas vezes até a pessoa, pô, mas eu não queria e quebrou. É inconsciente. Quando você fez ação, e ela acaba sendo inconsciente, muitas vezes, esse boicote também. Ali não, foi consciente. Eles me falaram, eu falei, bom, gente, nós vamos ter que fazer um trabalho com vocês de inteligência emocional, porque o problema são vocês. Teve uma vez um E como é que tu fala isso para um diretor, se é macriado? Pois é, não, mas eu fui direto numa ocasião, ele estava me contratando para que eu fizesse uma palestra sobre o colaborador ele ter a sensação de ser o dono. Então, ele pensar e agir como dono. E aí eu falei, olha, desculpa, mas na minha posição de palestrante eu preciso te perguntar um negócio. Você trata eles como teus sócios? Ele ficou pensando. Eu falei, porque não adianta você querer que eles pensem na tua empresa como dono, se você trata eles como lixo. Entende? Se você os trata como número, você não vai querer, sabe? Isso é uma relação, é uma via de mão dupla. Então, eu já quebrei a cara, fui fazer uma palestra motivacional numa empresa, o cara falou que era tudo muito bonito, mas nem papel higiênico eles tinham, né, no banheiro. Então, quer dizer, você fica de cara, você vai, né? Então você precisa saber de algumas coisas antes de orientar o líder, né? E essa diferença de líder, quando você falou de chefe, eu não vejo o chefe como esse líder indígena, mas eu vejo o chefe como o tempo que eu comecei a trabalhar lá em 87, 86. Porque a gente tem essa cultura, né? E aí, pra gente. Porque assim, é a mesma coisa, consultor de vendas é vendedor. Só que no nosso cérebro, no nosso inconsciente, está o quê? Que vendedor é picareta, que vai enganar, que vai colocar um monte de coisa. Quando você fala chefe, a gente acaba remetendo lá ao nosso passado, que era aquela coisa de cima para baixo. Né? E se você for ver hoje, pouco mudou. Por isso que eu continuo falando chefe. Sim, é porque o chefe do meu tempo era do jeito dele pronto, né? Ele não ouvia você, não interessa o que você pensa, né? E ele não usava o teu valor. Você tinha que se adequar ao que ele queria, ou seja, você não tinha aquela característica. Então ele não sabia usar a sua característica para dar melhor resultado. Ou você desse o resultado que ele queria com a característica que ele quisesse, ou você estava na rua. E muitos valores foram perdidos e foram para a concorrência, que soube usar o colaborador e deu um pau neles, né? Com o ex-funcionário deles. Né? Nesse contexto, o que eu percebo? A gente não pode generalizar, porque agora você acabou de dizer. Claro. Tinha um chefe que maltratava o outro e outro chefe do outro lugar, que no período era chefe-chefe, que tratava bem. E aí ele soube valorizar. Por isso que essa coisa de liderança, para mim, você é o líder, diferença entre chefe e líder. Ok, mas naquele tempo a gente não pode generalizar dizendo que todo mundo agia da mesma forma. Não, claro que não. Para mim, acho que só muda a nomenclatura para sair da cabeça da gente que tá aquela coisa já pejorativa, dizendo, você é chefe, é a mesma coisa vendedor. É mais bonito, mas não é mais bonito. Você engana aqui, né? Consultor de vendas. Mas ele vai vender.
Do mesmo jeito, ela é um vendedor. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Beto, O Beto fez essa pergunta para você, não vem não. Nosso querido São Paulino, essa reflexão do Ronaldo sobre culpar o outro pela própria infelicidade não seria um paralelo da sociedade líquida do Bauman? Eu não conheço. Por isso que eu não vou comentar. Eu acho que todo mundo leu esse livro, né? Sociedade, qual é? Não. Questão do Bauman, enfim. Eu li outros livros do Bauman, enfim. Esse, eu sou sincera em dizer, eu acho que sou uma das poucas pessoas que trabalham com ciências sociais que não leu o líquido. Mas eu não acho. Também. Não, eu não acho isso, por quê? Porque antes dessa reflexão dele, nós temos outros autores que também trabalham essa questão muito forte da infelicidade, ou seja, colocar a infelicidade do outro, né, a culpa da sua infelicidade no outro, e isso a gente traz muito. E isso vem da nossa formação também. Sim. Por quê? Porque é mais fácil você colocar a culpa no outro do que você assumir as suas responsabilidades. Então, é a forma de fugir das suas responsabilidades. Essa questão de o líquido, enfim, no meu tempo, não, Beto, no seu tempo todo mundo também colocava a culpa no outro. De alguma forma, você também ainda hoje culpa o outro por alguma coisa que te acontece. É inconsciente. O que a gente precisa fazer é trabalhar novos caminhos neurais para que a gente entenda o quê? Tudo começa e termina em mim. Não adianta. A comunicação, seja ela qual for, ela começa e termina em mim. Então eu não posso... porque será que não é agora essa sociedade que é muito volátil, que tem... Não, isso vem culturalmente, vem de séculos aí isso. Se a gente for ver Goethe, se a gente for ver Marcel Mauss, então até o dar, receber e retribuir, se a gente for estudar, colocar eles aqui, chamar eles para conversa um pouquinho mais a fundo, esse dar, receber e retribuir, a obrigatoriedade, já vem daí essa obrigatoriedade. Então parece que se eu dou algo para você, você tem a obrigação. Se eu vou e te dou carinho, parece que você tem a obrigação de retribuir essa gentileza. Mas não, eu dou o carinho se eu quero. E você vai retribuir se você quiser. Se você não quiser retribuir, tá tudo bem. Mas eu me senti bem em retribuir porque eu transbordo, né, na questão do amor, do carinho, eu tô transbordando isso tudo. Então, qual é a grande questão? É você transbordar na sua essência tudo que você é, que aí sim você doa para o outro, é o dar sem ver a quem, né? Sim. Então, muitas vezes, aí tem essa coisa que o Marcel Mauss, ele coloca, e ele viu isso até nas tribos lá mais longínquas, ele analisou isso, e isso é na tribo, né, lá mais longínquo, e tanto na sociedade moderna, como dizem, nós somos modernos. Não tem diferença, dar, receber e retribuir, e é obrigatório o doar, né, o dar, você tem a obrigação de receber, você tem a obrigação de retribuir. Então, tudo, até um gesto de carinho, quando eu dou, né, eu dou um abraço em você, eu falo uma palavra de carinho porque eu quis. E aí o que acontece? Nossa, eu fiz tanto e o outro não me devolveu nada. Não é nesse contexto. Você fez porque você quis, criatura. Foi sua escolha. Mas o outro não retribuiu. Você não quer retribuir? Tudo bem. Sandra, mas aí entra a obrigatoriedade. Então, acho que a gente já vai lá em séculos atrás, onde Marcel Mauss foi nas tribos e dizia, dar, receber e retribuir. Então, não vem só do Bauman agora, né? Essa coisa do líquido. Eu confesso a você, Beto, que o que me gritou realmente para essa reflexão foi esse torcedor, né? Que falou, ele deixou, ele postou isso. Vocês acabaram com a minha vida. Eu falei, como... É mesmo assim, eu doei tanto para vocês, eu vou lá, compro o ingresso, eu torço para vocês. Como acabaram com a minha vida? Eu também tive uma experiência quando a gente foi prestar uma consultoria para uma grande empresa aí no Brasil. E as pessoas, a gente foi falar sobre desenvolvimento de carreira. Tinha muitos colaboradores que estavam há 20, 30 anos na empresa e ainda estavam no mesmo lugar. E outros que estavam há 4 anos sendo promovidos, recebendo promoções. E eles diziam que eles ofereciam e-learning, cursos e-learning, eles ofereciam oportunidade da pessoa se desenvolver.
essas pessoas nunca fizeram nada, porque era voluntário, para quem quer. Quando aparecia uma oportunidade, você vai dar para quem? Para quem se desenvolveu. Então não adianta você querer que as pessoas deem para você. Não vai rolar, né? Você precisa conquistar. Isso é conquista, né? Então, tem pessoas que estavam há 4 anos, mas já tinham feito 18, 19 cursos, né? Dos que a própria empresa muitas vezes oferecia. E aquele que estava 20 anos lá, muitas vezes nem abriu um curso, nunca participou de nada. Quando a oportunidade passa, ela pega quem está preparado. Não adianta você culpar a empresa. A empresa não é justa comigo. Por quê? Porque eu estou aqui há 20 anos e o cara que tem 5 já teve 2 promoções e eu continuo no mesmo lugar. Querido, faça por onde? Entende? Aí a gente vai lá, né, também lá no início, né, quando a gente fala, a questão do Fordismo, entre outras coisas, é aquela questão, faça 100% mais 10. Você foi contratado para fazer 100%, ponto. Fazendo 100% você tem o seu salário, e fazendo bem feito para ter o seu salário. Agora é 100% mais, você quer ser visto? 100% mais 10, 100% mais 20. Não estou dizendo para você ficar lá feito doido, mas olha quanta oportunidade eles tiveram, eles sequer um curso eles fizeram. Então é mais ou menos assim, eu estou aqui há 10 anos, então eu estou aqui me doando, você tem a obrigação de retribuir a gentileza e eu não preciso fazer nada para isso, só o fato de eu vir já é o suficiente. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Então, é a grande questão. Eu preciso observar. Eu sempre falo, se o outro pode chegar até lá, eu também posso. Mas vai do seu desempenho, como Claro. você tem que trilhar a sua carreira, você tem que saber onde eu quero chegar. E tem um processo. E esse processo você vai ter obstáculos, é uma das coisas que eu sempre falo, a única coisa que todo mundo fala, para você chegar em determinado lugar, a gente precisa ter coragem. Até ontem eu estava vendo uma imersão com o Strider, que eu gosto muito, ele falou, não é coragem, você precisa ter conhecimento. Você só vai sair do seu lugar quando você adquirir conhecimento. Você só vai trabalhar melhor dentro da empresa quando você adquirir mais conhecimento para ter mais inteligência emocional. Sandra, como assim eu vou adquirir conhecimento para ter mais inteligência emocional? Você vai fazer um curso de autoconhecimento. E com esse autoconhecimento você vai entender melhor as suas emoções, você vai entender o que é do outro, o que é meu. Para de culpar o outro por tudo. Nossa, o outro veio. Então, o outro veio, ele se dedicou. Né? Essa é a grande questão. E você, o que você fez? As pessoas é muito jogar, né, no colo do outro. Você é responsável pela minha vida. Não, bonitinho. Eu posso colaborar, eu posso te ajudar, se você pedir. E uma das coisas que eu estou fazendo muito hoje, Ronaldo, eu sempre fui de ajudar muitas pessoas, até porque eu venho dessa tradição de colaborar, né? E eu sempre fui muito de colaborar, e eu sofria com essa coisa de eu doar muito e não receber. Até que eu levei muito tapa na cara, né? Muita cacetada, muito puxão de tapete, e eu aprendi. Você doa se você quiser. E você também escolhe para quem você vai doar. E muitas vezes, eu na ânsia de querer ajudar e ajudar o outro, e o outro, às vezes, ele não quer também sair dali. E quando você força isso, você está entrando no campo do outro. Uma vez que você entrou no campo do outro, você está deixando de ele ter a oportunidade de aprender aquilo que ele precisa. Então, hoje, eu aprendi a parar de ser metida também, porque eu emitia. E era fácil, é tranquilo, você chega para mim, eu vou fazer um projeto para você. Eu já fiz projetos de mestrado para PUC, doutorado, ensinei como fazer a prova, falei o que tinha que estudar, tudo direitinho, apresentei, fiz tudo. A pessoa falou, eu gostaria. Ela falou, eu gostaria, e eu depois falei, caramba. E aí você não tem os devidos agradecimentos, você fica triste. Eu falei, nossa, agora fiquei triste, caramba, né? Falou obrigado, mas muito xoxo. E aí uma outra pessoa que foi lá e fez um negocinho ali, nada, ela elogiou a pessoa elogiou pra caramba e eu que fiz tudo, fiquei como? Aí eu falei, toma besta, pra tu aprender, né? Pra tu aprender, ou seja, a pessoa pediu, mas não é você fazer, é você mostrar o caminho. Sim. E ainda assim eu aprendi outra coisa, é ajudar quem merece, não é quem precisa. Então hoje as pessoas falam, a Sandra mudou. A Sandra mudou sim.
Porque a Sandra está mais consciente. A Sandra trabalhou muito, está trabalhando muito ainda hoje, já trabalhou muito a inteligência emocional. Porque se a gente não trabalha a inteligência emocional, a gente só se ferra. Então, você talvez esteja, né, as pessoas que estão nos assistindo, vão vir assistir a gente depois, talvez você esteja se ferrando no seu trabalho, sabe por quê? Porque você está fazendo o que não lhe pertence. Então, faça o seu muito bem feito. Ponto. E eu aprendi isso a duras penas. Então, você não precisa sofrer tanto para aprender, assim como eu sofri para aprender. Então, vai sim desenvolver sua inteligência emocional. O que é inteligência emocional, afinal, né? A gente está falando. Quem que desenvolveu esse termo, o Ronaldo? Foi em 1995, Daniel Goleman. Né? Ele chegou dizendo, e o que é isso? É você ter automotivação. Até fiz uma listinha aqui. Estabilidade emocional, autoconfiança, criatividade, comunicação interpessoal, liderança, proatividade, entre outras coisinhas. Então, assim, é possível aprender isso? Claro. Tudo a gente aprende, até o controle das nossas emoções. Né? Aprendi quem é a Sandra. Quando alguém aciona um gatilho e o negócio perde, falo, opa, Sandra Mara, dá 2 passinhos para trás, porque se você for, o negócio vai dar ruim. Então, hoje eu sei, não é o outro. O outro, ele acionou, não é, na psicologia a gente fala, na psicologia não é gatilho, né? É um atalho ali. Ela acionou um atalho que reverberou do meu inconsciente, que são, né, os meus padrões emocionais, que hoje muitos usam como crenças limitantes. Então, eu tenho um padrão emocional que eu comprei como sendo verdadeiro. A pessoa falou algo, acionou a Sandra. Opa, a Sandra já ficou vermelha, porque eu, quando fico nervosa, a pessoa fica vermelha. Né? Vermelha. O pai dizia, ficou vermelha, o olho arregalou, corre bonitinho, porque eu não sei se alguém segura. Mas hoje segura. Por quê? Porque eu sei que não é o Ronaldo que acionou. O Ronaldo simplesmente ele acionou esse atalho, esse gatilho, que foi para o meu inconsciente e reverberou algo que eu aprendi como sendo verdadeiro. E eu comprei isso como verdadeiro. Então, isso me causa dá um negócio que você fala, vou pegar o Ronaldo pelo cangote. Não vai sobrar franja para o seu Ronaldo se eu pegar ele. Não tem mais. Acaba com a franja da criatura. Acabou. Aí, daí hoje eu sei, não é o Ronaldo, sou eu, é a Sandra. Fala, opa, respira fundo. Se não dá para controlar agora, se retira, vai beber uma água e procura entender por que você ficou tão, né, passada com o que ele falou. Por que você ficou tão nervosa, irritada? Aí eu volto. Melhor coisa que se tem a fazer, a escrita, ela é terapêutica, né? Sim. Então eu escrevo, opa, de novo outra pessoa falou e veio a mesma sensação, a mesma coisa, ou algo semelhante que outro falou. Quando foi, qual o momento, aí eu vou descobrindo aonde que eu comprei lá no meu passado isso como verdadeiro e isso me incomoda muito. Quando eu descubro isso, você fala, agora eu vou assinar escrevendo. Sim, se escreve, aí você no final de semana você fala, opa, de novo, não tem aquele desenho? De novo. Então bora lá, de novo, daí você vai escrevendo, você fala, aí você começa a identificar, opa, aqui aconteceu. Aí você acaba identificando de onde vem isso e ressignifica. Na próxima vez que o Ronaldo falar para mim, vou já ficar linda, maravilhosa, sorrindo para ele, não tem mais esse problema. Não, eu vou ficar puteada da cara de novo. Com consciência. Sou eu que trouxe lá do meu passado isso. Sim. Ou até recente, um passado aqui recente, mas é a Sandra, não é o seu Ronaldo. Ok, daí na terceira vez o Ronaldo fala, deixa ficar mais ameno. Aí ele vai falar na quarta vez, fala, Ronaldo, beleza, ó. Já não me incomoda mais, por quê? Porque eu resolvi. Mas para resolver a gente tem que ter consciência, então é ficar presente que eu falo, né? Estar presente. Para de ficar no passado, o passado só serve para um norte. E o futuro só vai te deixar ansioso, que é a ansiedade de desempenho. O que deu errado, o que vai acontecer, etc. Não, ok, eu fiz o projeto, não tem nada engessado, a gente trabalha com planejamento estratégico, tático operacional, a gente sabe que não existe planejamento engessado, eu tenho o objetivo, vai no processo, confia no processo, sabendo que vão ter erros,
acertos, vai cair, vai levantar, mas não desiste. E vai vivendo isso, vai vivenciando isso, vai saboreando isso. Nossa, se eu errar, eu tenho que saborear sim, porque às vezes aquele erro vai te apontar um outro caminho, né? Vai te dar mais know-how para você continuar seguindo, chegar onde você quer. Sim. E aí você vai compondo, né? E aí o que eu faço? Tá faltando isso, vai adquirir conhecimento. Opa, eu preciso me controlar mais. Só eu sozinha não estou dando conta. Entra em contato com o Ronaldo aí, faz uma, né, psicoterapia aí, faz uma psicanálise, alguma coisa assim. Vai fazer um tratamento. Tem horas que você fala, caramba, acho que eu estou precisando. Se eu não estou dando conta das minhas emoções, eu tenho que ir atrás. Parece que há um preconceito com relação a isso, sabe? A você pedir ajuda, é engraçado, ajuda profissional. Você pode procurar ajuda, por exemplo, para um problema que você tenha na perna, no joelho, né? Mas um problema emocional, as pessoas têm preconceito de procurar, né? Eu acho que assim, o problema na perna é exatamente porque você tem um problema emocional. Faz parte. Eu acho que, né, tudo começa do emocional, da mente da pessoa. E a pessoa tem aquilo como uma ofensa, que parece que você está chamando a pessoa de louca. Não, não é isso. Eu já falo assim, tu é louca mesmo, sabe por quê? Porque enquanto tu não resolver, admitir que você precisa se resolver e precisa mexer nessa ferida, sabe o que é? É medo. É medo de ver que não é perfeito, é medo de ver que não é o poderoso, é medo de ver que precisa se enxergar e admitir os erros. É medo de dizer, olha, realmente eu não sou perfeito, realmente eu preciso melhorar algumas coisas, realmente eu sou grosseiro, realmente eu sou chato, realmente eu sou tudo isso. E nós somos tudo isso. Só que a partir do momento que a gente começa a trabalhar isso, e vai lá na ferida, vai doer, vai. Toda terapia, qualquer processo de autoanálise, seja você com terapeuta ou sozinho, que você venha fazer, tem vários cursos maravilhosos aqui que você pode fazer. E trabalhando isso, vai doer, vai doer. Eu sei porque o curso que eu tenho de 21 dias, na jornada de 21 dias de dominação emocional, muitas pessoas começam, fazem algumas aulas e param, não aguentam. Por quê? Porque você se enxergar, e se enxergar dói. E se enxergar é você ir lá e limpar a ferida. E você, no começo, vai ficar ruim para ficar melhor. Por que vai ficar ruim? Você vai começar a ver um monte de coisa que você está tapando só com a peneira. Aí relacionamento não acontece. Você daí fica colocando, mas é que eu tenho que ajudar. É por causa da minha mãe. Não, filho, não é sua mãe. Sua mãe é uma desculpa para você não fazer o que tem que ser feito. Porque não sei. Não, é só. Todo mundo tem ganhos secundários aí. Então, o ganho secundário está sendo mais vantajoso do que você ir lá enfrentar a sua realidade. Mas eu garanto a você que se você for lá e começar a fazer o que tem que ser feito, fazer um trabalho de autoanálise, ou com terapeuta, ou psicólogo, seja lá com quem for, no começo vai parecer ruim, mas depois você começa... Quando eu vejo as besteiras que eu estou fazendo hoje em dia, eu falo, isso já não é o outro, é você. Eu paro e começo a rir, falo, bora lá tratar, porque é teu, guria. Mas essa dor aí que você está falando é o efeito Mertiolate. Lembra o efeito Mertiolate? Mas o Mertiolate do nosso tempo, tá? Não, porque hoje está agradável. Outro dia eu comprei, falei, falei, mas também tá agradável, mas não resolve muito. O que acontecia com o Mertiolate? Ele dava aquela ardida na hora, mas era só na hora. Né? Então, assim, é melhor você ficar com aquilo ardendo por 2, 3 dias ou dar uma ardidinha de 5 minutos, nem isso, e acabou. Né? Ou seja, coisa quando eu não sei você, mas no meu interior eu andava muito descalço e vira e mexe, a gente dá espinho no pé, né? Quando você via, aí você podia deixar, não mexe, vai ficando ali, até inflamar, e aí alguém tem que tirar. Ou você já pegava lá sozinho, tchá, é uma vez só, você já vai de uma vez, né, filho? Sim. E aí, pelo menos, eu acho que é bem melhor, né? Sim. Eu sempre falo assim, se é pra fazer, bora lá, vamos logo. Vai rápido, né? Vai arder. Eu, por exemplo, depois de fazer a barba, eu passo um produto que arde. Porque eu prefiro, porque senão vai arder 2, 3 semanas. O Beto tem uma pergunta aí para você, Sandra. Faz aí. Na década de 70... Isso é ótimo. Na década de 70, Adolfo Bloch, fundador da TV Manchete, tinha conhecimento
E o concorrente, que era o Silvio Santos, teve a coragem de empreender. Qual dos dois usou melhor a inteligência emocional? Será que o Silvio Santos não tinha conhecimento também? Né? Ele tinha, ou seja, ele já tinha o conhecimento talvez um pouco à frente. Mas assim, coragem, a coragem faz parte também, mas para você dar o passo à frente é conhecimento. Com certeza o Silvio Santos, de burro esse moço não tem nada, nunca teve e Nunca não teve. tem. Ele foi adquirir o conhecimento. Se ele não tinha ali naquele momento todo o conhecimento que o outro tinha, porque já estava à frente, né, a gente tem que perceber, um estava aqui, outro aqui. Ok, mas eu quero chegar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar o primeiro passo. Uma vez que eu dou o primeiro passo, eu vou adquirir conhecimento e trazer pessoas que tenham conhecimento que eu não tenho para agregar, para contribuir, para que eu possa crescer. Então, assim, não é que ele teve só coragem, não. Ele tinha, sim, porque ninguém vai se meter num trem desse. Você vai abrir um negócio sem conhecer alguma coisa? Eu não sei, eu não ouvi a biografia dele, mas diz que até ele não gostou muito da biografia que colocaram lá na TV, Não, né? não, Nem ele gostou, então a gente não sabe se aquilo é verdade ou não. Então, não. essa é a grande questão. Não tinha conhecimento ou coragem? Não, com É. certeza, se o tanto muito inteligente, tinha conhecimento sim. Ele não ia entrar no negócio se ele não tinha conhecimento de tudo, ele sabia com quem compor, ele tinha algo e ele foi trazer pessoas para compor, para contribuir, para que ele pudesse crescer e chegou onde ele chegou. E Né? O Silvio Santos é pura inteligência emocional. Eu acho que se você comparar o Silvio Santos com qualquer outro dono de emissora, ele tem mais, ele usa melhor a inteligência emocional, não por isso que foi citado pelo Beto, mas pelas pessoas gostarem de trabalhar com ele. A maioria das pessoas tem prazer em ir trabalhar naquela TV, sabe? Então, É, eu tenho amigos, bom, a gente tem amigos ali, né? O todos, Jorge, Marinho, vários ali que estão ali no eu olharzinho tenho, também, estão até, comigo lá. até minha dentista é dentista deles lá, né? Então, E ela fala que é um ambiente maravilhoso. Então, você fazer um ambiente assim, com milhares de colaboradores, você é o cara na inteligência emocional, e sabe? até porque eu sempre falo, você não vai atrair o oposto. E a Sim, gente é energia, não tem para onde correr, a gente é energia também. Então você vai atrair empatia. aquilo que você está, né? Ele cria muita empatia com as pessoas que o servem, com as pessoas que estão lá para prestar serviço. Ele sabe que isso vai reverter para ele e para as pessoas. É uma troca. Essa é a verdadeira parceria. É a parceria que faz muito bem para mim e muito bem para você. Um ambiente bom de trabalho, ele é bom para a tua saúde física, inclusive. Porque você passa muito maior parte do tempo no teu trabalho do que na tua casa. E se você passa a maior parte do tempo da tua vida com emocionalmente quando não está bom emocionalmente, quando você está num ambiente que não é bacana, com pessoas que você não gosta. Então ali ele criou praticamente uma família e isso traz resultado para ele, sabe? É claro. Resultado em audiência, resultado financeiro, traz resultados. As pessoas trabalham com carinho. Você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha com ele. Trabalha com carinho. Entende? Sim, porque né, ele vai, reflete, né, o que ele é para o outro. E você fala, e se a pessoa não tem isso com ela? Desenvolve bonitinho. Tu não desenvolveu ser rancista, desenvolve ser gentil. Exatamente. Então a gente aprende. Ah, eu sou Exato. assim. Falei, oxe, se é assim, aprende. E sabe por Até, que pode aprender? Sabe por que eu falo isso? Porque eu era teve uma fase da minha vida que eu era professora brava. Aquela que ficava ali era por coerção mesmo. Eu mando, tu fica quieto, qual parte você não entendeu? Era mais ou menos assim. Até que um belo dia, né, conversando com uma amiga, ela falou assim, Sandra, os alunos gostam de você, te respeitam? Eu falei, eu entro em sala de aula, ninguém abre a boca, menina. Ah, beleza, dou aula bonitinho. Ela falou, não, isso não é respeito, isso é controle. Eles têm medo de você. Nossa, aquilo doeu. Aí eu fui percebendo, realmente as pessoas tinham medo de mim. De certa forma é bom? É, porque quando eu entrava naquele corredor,
aquele povo parava assim, ficava só. Eu nunca esqueço um menino, eu passando, primeiro dia de aula naquele corredor, todo mundo já sabia quem eu era. Passando naquele corredor, todo mundo passava assim. Quando eu passava pela porta, eu falava, eles diziam assim, era um alívio, né? Não vai entrar aqui. Não vai entrar. Daí eu passei o menino, mas eu não estava escolhendo nenhuma sala, eu estava indo até o toalete, até o banheiro. Aí passando, um dos meninos falou, graças a Deus. Eu olhei assim para ele, aguarde só um instante. Aí eu voltei e fiquei bem na sala dele. Ele falou, não acredito, professor. Eu falei, agora tu vai ver o que é bom para tosse, Pia. Então, assim, aí, mas eu já estava naquela fase de, eu nunca quis, não é que eu não quis, inconscientemente, se eu fiz aquilo é porque eu queria, foi uma escolha minha. Mas quando alguém, porque as pessoas não te falam também. Aí, quando a Jo falou para mim, foi a Jo mesmo que falou, vou até contar o nome da amiga aí. Ela chegou e falou, Sandrana, isso é poder, coerção. Você é professora, você manda, eles obedecem. Tranquilo. O alemão aqui que está aí, ele já pegou minha fase onde eu já trabalhei mais a questão de trabalhar mais com aluno, de conhecer mais. Aí eu passei a conhecer um por um, ir na carteira, saber quem é. Falei que eu não quero ser conhecida como uma professora brava, professora chata. Então, assim, mas mesmo assim, sendo a durona, eu era sempre chamada para ser paraninfa, homenageada. Então, acho que gostavam também disso. Mas eu acabei mudando, eu falei, não, eu não quero isso, eu quero ser, né, que os meus alunos lembrem de mim com respeito, que eu pude agregar. Não que antes eu não agregava, porque eu passava conteúdo e aprendia. Na marra, às vezes, mas aprendia. Muitos ainda vêm hoje e me agradecem. Pô, professor, você era brava, enfim, mas eu aprendi contigo. Falei, agora eu estou numa outra fase. O alemão aqui, ele sabe que ele me pegou, né? Ele me pegou, olha só. Eu já estive ministrando aula para ele em uma outra fase, onde era a Sandra que conversava mais, que era mais maleável. E isso ficou muito melhor, as minhas aulas. Por quê? Porque você conversando, você vai pegando o que o alemão tem de melhor, o que a Claudinete é de melhor, então, assim, o que a Maria tem de melhor, e eu ia compondo e construindo. Então, eu fui deixando essa coisa de ser, e até esse ser, né, essa coisa de, pela coerção, tem todo um contexto também, porque eu fui, né, passei a ser assim. Era uma defesa também que eu tinha, né, algo que eu tinha para me defender. Então, eu acabei acontecendo algumas coisas na minha vida e eu acabei colocando essa barreira, então tu fica aqui, eu aqui e a coisa funciona. Funcionava, eu até fui paraninfa, fui homenageada, então funcionava também, mas eu não queria isso. Então, eu sei que dá para mudar. Quando a gente faz um esforço, quando a gente quer, dá para mudar. Então, hoje eu sou bem mais flexível, bem mais maleável, eu trabalho cada aluno de onde ele vem, porque eu aprendi também, né? E se eu sofri muito por conta de ter uma cultura diferente, de vir para um ambiente diferente, e eu me fechei por causa disso, eu comecei a pensar da seguinte forma, poxa, eu preciso também ajudar o outro, né? Que ele está ali fechado, porque ele vem de uma cultura diferente também, ele vem de um contexto diferente. Então, isso tudo, eu falei assim, eu já senti isso na pele, então eu serei mais solícita, serei mais amiga, né? Acolher, porque eu também já passei por isso, e eu não quero que o outro passe pelo mesmo. Então, as aulas ficam mais agradáveis, sim, e fica até mais divertido. Perfeito. Essa é a inteligência emocional. Dizem que respeito você não impõe, né? Você conquista. Então, é bem isso. E você aceitou também porque você estava atenta. Você estava aceitando sugestão. E muitas vezes alguém que está de fora enxerga melhor do que alguém que está lá dentro, né? Então, se colocar no lugar do outro, como a Sandra Mara. Tem outra Sandra Mara aqui, você viu? Sim, ó, Asmar, meu pai sempre falou, meu nome não era para ser esse, era um outro nome que eu não vou falar aqui. Meu pai falou, imagina, minha filha linda, maravilhosa, vai ficar com esse nome? Nem sonho. Aí ele colocou Sandra Mara. Que maravilhosa como somos, né, Sandra Mara Siqueira? Eu sou Sandra Mara Temutiana, mas ó, a Sandra são gente boa, maravilhosas, lindas. É empatia, ela está falando de se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro. É exatamente isso. Exatamente isso. Sandra, nós já estouramos 10 minutos a nossa live. Vamos ficar 2 horas aqui. É que 2 horas aí é 8 da noite, aqui é 1 da manhã. Menino, tu tem que dormir, né, Tia? Amanhã às 6 eu tô de pé, tem atendimento cedinho já.
Então tá bom. Mas foi uma alegria novamente, né? A gente tinha ainda um monte de coisa para falar, né? A gente queria, eu queria colocar também situação de feedback. Muitas vezes o feedback, quando é mal feito, você desmotiva o colaborador. Você, né? Existem várias formas de você fazer um feedback. Eu ia falar tudo isso, mas foi tão gostoso, assim, foi tão... As pessoas trouxeram algumas situações, nós abordamos diversas. Eu acho que um Inteligência Emocional 2, a revanche, seria interessante, né? Opa, bora lá! Para a gente continuar, porque tem muita coisa para falar de inteligência emocional, porque é relacionamento, e isso é muito importante, né? Então eu acho que cabe, a gente volta a falar sobre isso para marcar uma nova live para falar sobre esse assunto. Sandra, muito obrigado, né? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela tua sabedoria, por ter trazido o teu conhecimento para nós, e eu espero contar com você em breve, né, para uma próxima live, onde você possa trazer um pouco mais, sempre muito esclarecedor quando a gente bate um papo, quando a gente conversa, a forma fácil com que você traz a informação, né, faz com que a gente entenda de uma forma muito melhor. Eu agradeço bastante, viu? Imagina, eu que agradeço, é só falar que eu tô aqui, prontinha pra gente falar, né? A Sandra Mara falou aqui, tem que ter mais vezes live sobre isso, sim, a gente vai voltar sim, é só o senhor Ronaldo Osório me convidar, né? Agradecer a Janaína, o senhor Wilson, o senhor Roberto, né? O senhor Beto, a Sandra Ferreira que entrou ali, vários alunos que entraram, que vão entrar. Agradecer a Sandra Amara, minha xará, e ó, linda, maravilhosa. Eu Enfim, vi o eu Edson gosto também, muito, né? um grande amigo, aquela consultoria que eu estava te falando, da carreira, ele estava comigo nesse trabalho, o Edson Torres, né, que também passou por aí, estava conosco aqui na live. Então, esse exemplo que eu dei, ele também participou desse treinamento e foi muito interessante, muito bom. Então, é isso, Sandra. Muito obrigado. Gente, esperem que nós vamos voltar com a continuação. Porque esse papo é longo, longo, longo. Tem tanta coisa para a gente abordar. Da próxima vez eu vou trazer meu chimarrão aqui e a gente vai umas 3, 4 horas. Eu trago minha garrafa de vinho para cá. A gente só precisa começar fazendo um horário, né? Quem sabe um sábado. Para você. Exatamente. Quem sabe um sábado, né? Eu acho que sim, sábado é legal. Quem sabe? Vamos ver. Não sou aluna ainda, mas se algum dia tiver oportunidade, gostaria de ser. Opa, será bem-vinda. Olha lá que maravilha. Então será tá ótimo. Sandra, a Sandra Mara Teixeira tem o inbox dela lá no Instagram, né? Caso você queira bater um papo com ela, eu também tenho, Ronaldo Osório. Nós estamos à disposição para bater um papo com você. Tá bom? Tá falando aqui que final de semana é bom. Vamos fazer um final de semana. Vamos Aí a gente marcar. oferece um vinho, uns vinhozinhos, chimarrão primeiro, depois vinho. Ou... Aí a gente bate fácil 2 horas aí. Opa! Com certeza. Então tá ótimo. Então tá bom, mas grande abraço. Gratidão, muito obrigado pelo convite. Obrigado, viu, Sandra? Muito obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, gente.